Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinha. Tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024 e começa agora o episódio sobre o show número 300 e pouco e 300 e pouco mais um, pois é um episódio duplo, porque ontem eu fiz 2 shows numa noite só. Então olha que doideira. A gente quem mora aqui em Jundiaí, Cajamar, que é perto de São Paulo, mas não tão perto, a gente tenta de todas as formas, quando vai para São Paulo, de fazer mais de um show na mesma noite, tá ligado? Para valer a gasolina e o pedágio de ir para São Paulo. Porque querendo ou não, da minha casa para São Paulo, da minha casa aqui onde eu moro, Cajamar, para São Paulo e de volta, eu gasto 30 conto de gasolina e 25 de pedágio. Então é quase 60 reais que eu gasto para ir e voltar. Só que eu tô sem carro, então o André tem que vir de Várzea Paulista, que é ainda mais longe. Então ontem eu tô sem carro e o André nem ia fazer show. Aliás, ele nem fez. Então ontem ele foi só meu Uber mesmo, então eu preciso pagar a gasolina dele completa, né? Nem rachar. E aí, meu amigo, eu tinha que aí fazer valer mesmo, porque não, eu fiz ele sair da Várzea, vim em casa, aí daqui a gente foi pra Barueri, pegar os equipamentos de iluminação do nosso show que vai ter aqui em Cajamar, e eu esqueci no porta-malas do meu carro, que tá lá em Barueri arrumando. Aí nós saímos de Barueri, foi até o Clube do Minhoca, aí chegou lá, eu fiz uma participação no Cincão do Minhoca, que já eu falo disso. Aí depois a gente saiu do Minhoca, foi pro Beverly Hills, que fica em Moema, que é pertinho ali. Aí do Beverly Hills, eu já falei, vamos aproveitar que estamos aqui, e é sexta-feira, e vamos assistir o Comédia ao Vivo, que é meia-noite? Aí ele falou, vamos. Aí nós foi do Beverly Hills até o Comédia ao Vivo, que é na Paulista, e da Paulista até em casa, e de casa ele voltou pra Várzea. Então, meu amigo, a gente tem que fazer valer a pena. Então a gente fez 3 rolês num dia só, pra valer a pena ter ido até São Paulo, né? E aí agora, como nós finalmente é boa, né? Como nós finalmente, ou melhor, eu finalmente voltei a fazer show, então esse episódio é um episódio de show, então vamos parar de enrolação, vamos falar logo de show. Ontem eu fiz 2, né? Como eu já falei, um no Beverly Hills, outro no Clube do Minhoca. E falar primeiro do Minhoca. Esse cincão do Minhoca é tipo uma noite de open mic do Minhoca mesmo, que todo mundo vai lá e faz 5 minutos e o ingresso é 5 reais pra galera que quer assistir. Eu só pedi pra fazer esse show, que doideira, porque ontem era pra eu ter ido pro acústico fazer o show do Abner Henrique. Eu ia abrir o show do Abner Henrique no acústico, e aí eu falei com a Grazi do Minhoca. Falei, na real, olha só, na verdade eu vou contar em detalhes. Mês passado eu fui pro Boteco do Chechel. E aí, no dia que eu fui pro Boteco do Chechel, eu mandei mensagem pra Grazi. Falei, Grazi, eu sei que tá em cima, mas se tiver alguma desistência aí, eu queria fazer esse cincão do Minhoca aí, porque era na sexta, né? Que aí era a mesma coisa, eu já aproveitava pra fazer 2 rolês. Ela falou, puta, hoje não dá, mas qual dia que você quer? Tem dia 16, pode ser? Aí eu falei, puta, 16 tá perfeito, porque eu ia abrir o show do Abner Henrique no acústico, que é perto. Então eu falei, dia 16 pra mim tá perfeito, faço os 2. Ela falou, então tá marcado dia 16. Quando chegou essa semana agora, eu até falei pro André, falou, vamos fazer lá no acústico e depois no Minhoca. Aí ele falou, mano, eu olhei aqui a agenda do Abner e dia 16 ele não tem show não no acústico, é dia 23. Aí eu falei, não acredito. Aí eu fui ver, não tinha, entendeu? Então eu tinha 2 shows, só que não tinha quando eu descobri. Aí eu ia só pro Minhoca pra fazer 5 minutos. Aí eu falei, puta que pariu, eu vou pagar o André pra vir lá da casa do caceta pra ir lá no Minhoca fazer um show. Aí eu consegui arrumar o outro, mandei mensagem pro Bernardo Veloso, e aí ele ia fazer o solo dele no Beverly, e consegui fazer o Beverly também. Então no fim das contas, 2 shows, deu certo. E vamos falar do show do Minhoca. O show do Minhoca, como chama? Tá na ponta da língua, acabei de falar, o Cincão do Minhoca, é um show de open mic, né? E aí é legal que vem, mano, uns caras de vários lugares. Então tinha um moleque do Sergipe, que veio do Sergipe só pro show, tá ligado? Eu vi os stories dele, ele tava hospedado no hotel lá perto e tal, então isso é legal. Mas tem um bagulho que me incomodou um pouco.
entendeu? Eu vou ser polêmico aqui. Então, olha aí, vai arrumar inimizade com o Comedy Club? Não é bem isso, mas só minha opinião, eu acho isso um pouco cruel. O que acontece? No dia anterior ao show, o pessoal do Minhoca mandou, falando assim, não pode, o show não é gravado e não pode levar equipamento de gravação. E aí eu falei, eu queria testar as piadas que eu fiz de Portugal e é mais legal se eu tiver o vídeo pra eu me ver, tá ligado? Eu vou gravar o áudio, mas eu queria ter o vídeo, né? E como eu tenho a câmera, se eles não fossem gravar, eu levava a minha e até gravava todo mundo até que fosse antes de mim, porque eu ia ter que sair correndo, porque o outro show era 9 horas, né? Falei, eu levo minha câmera, aí já mandaram, não pode levar material, equipamento de gravação. Aí, o que é foda? Porque pra mim, eu queria eu ia testar mesmo material. Eu testei, inclusive, as piadas que eu escrevi sobre Portugal, a xenofobia de Portugal e tal. E aí eu queria falar sobre isso. E queria o vídeo. Não é nem pra postar, eu queria pra mim mesmo o vídeo. Só que eu fiquei pensando, e o moleque que veio do Sergipe? Tá ligado? Isso que eu achei um pouco cruel. O moleque veio do Sergipe, não podia nem gravar com o celular. Eu imagino, eu consigo... até eu falei com a minha mina ontem, falei, eu achei isso meio foda, assim. Aí ela falou, mas, tipo assim, dá pra entender, porque às vezes tem umas pessoas que é meio... né? Tá ligado? Tem muito aventureiro por aí. E às vezes é a primeira... Mano, às vezes não dá pra saber. Às vezes é a primeira vez que o cara tá fazendo show. Aí ele vai lá e pega o vídeo do Minhoca e posta. E aí, querendo ou não, é a imagem do Minhoca que tá por fora. Inclusive o Beverly Hills fazia na noite lá de Open Mic, eles colocavam uma faixa de tipo assim, em obras. Que é querendo dizer que aquele comediante ainda não tava pronto. Mas mano, ninguém percebia que tinha uma faixa ali. Se alguém postasse o vídeo de lá, era o vídeo de lá. Mas então eu consigo até entender. Eu não sei, não conversei com eles sobre isso. Ficou pra mim essa indignação. Não é bem uma indignação. Mas eu falei, pra mim, mano, de boa. Eu tenho mais um monte de show, tá ligado? Não no Minhoca, mas em outros lugares que eu posso ir gravar. Hoje eu fiz outro ontem que gravou também. Hoje eu vou levar a câmera lá, vou gravar o show de hoje também. Então, pra mim, não vai fazer tanta falta. Mas, pro moleque que vem do Sergipe, seria do caralho ter esse vídeo, nem que seja pra ele guardar, tá ligado? Mas ele ia postar, eu acho. Mas mesmo que não postasse, mano, eu nem cheguei a ver o show do moleque do Sergipe, eu saí antes, porque tinha outro show. Mas eu fiquei meio assim. Aí, quando chegou lá, aí que a gente ficou sabendo que os 2 melhores da noite ia ganhar o vídeo. E aí eu falei, mano, eu não sei, tá ligado? Não sei se eu fico... Não sei, você entendeu o que eu tô querendo dizer agora? Eu falei, mano, eu acho que é até pior. Porque no fim das contas, o moleque do Sergipe, ele tem o vídeo. Só que ele só vai ganhar o vídeo se ele tiver entre os 2 melhores da noite. Você entendeu como é? Tipo assim, eu entendo, né? Não conversei pra saber o porquê, os motivos. Eu imagino que seja esse, pra não ter vídeo, mano, de doideira, sabe? Pode ser até crime mesmo, de verdade. O moleque acabou de fazer, começa a fazer um monte de piada de homofobia ou de racismo, não sei o quê. Entendeu? Eu não sei. Mas o vídeo, esse moleque, imagina um moleque que veio do Maranhão, tinha um moleque do Maranhão, um do Sergipe, ou do Pará, que morava no Brasil, mas do Sergipe veio só pra isso. Aí imagina esse moleque do Sergipe, que veio lá do Sergipe, gravar o show dele, e ele não vai ter acesso a esse vídeo, ele não vai ter registro, tá ligado? Vai ter foto. E aí eu fiquei meio assim, mas também eu fiquei pensando, mano, agora eu comecei a filmar meu show, mas até um dia desse só tinha o áudio também. Então, tipo assim, não é lá, nossa, mas enfim, eu fiquei meio triste com isso aí. E aí eu gravei, eu testei, né? Falei, eu queria o vídeo, porque eu testei. E aí eu ainda falei pro André, isso aí foi bom que me desafiou, e eu queria inclusive agradecer o André, porque eu escrevi as piadas, eu falei, mano, eu acho que isso aqui dá pra fazer. Isso, escrevi as piadas, falei, eu abro com essa, faço essa transição aqui, e dá pra testar sim, vou testar. Quando chegou lá, eu falei, mano, eu não sei não se eu vou testar, hein. Na hora que chegou lá, mano, a minha confiança foi embora. Eu falei, não sei se vou testar não, hein. Mas eu falei, mas o que é o garantido? Depois de 20 dias sem fazer show, o que é o garantido? E mais, o garantido em 5 minutos.
tá ligado? Porque eu não sei mais que texto meu que tem 5 minutos, porque é muito difícil agora eu fazer um show de 5 minutos. Falei, mano, eu não sei. Falei, vou fazer online. Fui lá e anotei as online. Falei, ó, 10 online dá 5 minutos. É isso aqui. Vou fazer isso? Vou. Aí o André pegou e falou assim, mano, você veio até aqui, qual que é o intuito de você fazer esse show aqui se não for pra testar? Você vai vir aqui, não vai ter vídeo, é 5 minutos, nós deu um maior rolê, e você não vai nem testar? Pra que você vai fazer esse show então? Aí eu falei, mano, você tem um ponto, mas você sabe, cara, a confiança não... Aí ele falou, mano, você tem que testar. Aí eu falei, não, beleza, eu vou... Mas fui lá e anotei. Antes de começar o show, fui lá e anotei as 10 online. Falei, vou fazer essas daqui. Deixa eu ver se eu consigo decorar aqui. Acho que eu lembro. Bah, subi no palco. Aí, fiz as 3 primeiras piadas, que seriam as 3 primeiras online também. E aí, palma na última. Na última piada, deu uma palma. Aí eu falei assim, mano, quer saber? Na hora, eu tava presente. Eu lembrei das minhas tatuagens pra me manter presente. E falei, quer saber? Eu vou testar essa porra aqui. Que é pro... Ainda falei pro André lá embaixo, né? Ele falou assim, vai testar. Eu peguei e falei assim, meio que zoando. Falei, eu vou testar e vou levar o vídeo ainda, você vai ver. Aí fui lá e fiz, testei. E aí quando eu tava no outro show, que no outro show foi melhor ainda, porque eu tava mais tranquilo, porque eu já não tava mais há 20 dias sem fazer show, tava há 20 minutos. Mano, realmente foi muito rápido. Eu terminei, dei tchau pro pessoal e fui. Não esperei acabar o show, né? Terminei, desci do palco e fui. O do Minhoca pro Beverly deu uns 15 minutos. E eu cheguei lá, fui o primeiro. Então, realmente, mano, acho que tinha um intervalo de meia hora entre um show e outro. É mais curto do que quando é 2 sessões. Foi realmente muito perto um show do outro. Então, já tava mais tranquilo. Aí eu fiz o show. E aí, quando eu saí do palco, eu peguei o celular. Aí tinha mensagem falando, ó, me cobra amanhã, porque os 2 melhores ganham e você ganhou. Então, realmente, eu ganhei testando. Então, eu fiquei muito feliz, porque isso é uma massagem no ego da gente. Tá ligado? Não dá, é óbvio. Ai, nossa, que gênio. Escreveu o texto, fez a primeira vez e tá entre os melhores da noite. Realmente foi isso. Mas, tipo assim, ainda tem muito. Tanto que de um show pro outro, eu já mudei um monte de coisa. Eu vi o áudio, o do primeiro eu não tinha o áudio. Ainda bem que eu consegui o vídeo, porque eu esqueci de gravar o áudio, mano. Eu não ia ter nem a porra do áudio do primeiro show. Mas o segundo eu gravei, eu ouvi aqui. Já teve um monte de coisa que eu com mais confiança falei, teve piada que eu coloquei, tá ligado? Então eu tô bem feliz, não porque eu consegui o vídeo ou porque foi o melhor da noite, mas porque eu consegui me desafiar. Aliás, não foi nem me desafiar, eu consegui aceitar o desafio do André. Então é muito importante isso aí também, ter pessoas que amigo mesmo seu que te desafia, tá ligado? E fala, mano, duvido você fazer isso. Tá ligado? Esse duvido de você fazer tem um poder muito grande. Porque lá no palco, na hora que eu falei assim, na hora que deu aplauso, eu falei, mano, eu vou testar sim. Além de eu pensar, tipo assim, vou testar sim, cara. Vem até aqui e tá bom, eu vou testar. Eu ainda pensei no André, sabia? Lá no palco eu falei assim, vou testar. Só pro André não me zoar depois. Ficar me zoando. Amarelou e não sei o quê. E aí foi experiência boa. As piadas, tinha piada que era meio que o setup. E deu mais risada que o punch que eu tinha imaginado. Então foi muito bom. Isso foi no Minhoca. Aí pegamos o carro, foi pro Beverly, abertura do Bernardo Veloso, e lá eu tinha 7 minutos. Então já foi mais tranquilo, eu tava mais de boa. Falei, mano, não preciso fazer 7. Aí eu consegui arrumar o pessoal lá de Moema. O bar fica em Moema, que é um bairro muito nobre aqui de São Paulo. Então eu fiquei falando que eles eram ricos e tal, e na hora que eu entrei no meu, eu falei, quem é? Cadê o Vichy agora, né? Porque eu tava na Europa e tal. E aí foi melhor ainda, eu vi o áudio, esse show foi muito legal, quero pegar o vídeo dele também. Eu acho que não vou postar nada, porque esse texto eu quero lapidar. Talvez, eu acho que vou acabar postando, porque teve algumas que eu vi que teve uma reação muito boa já na primeira vez. Então acho que talvez eu até poste alguma coisa, principalmente porque agora tá muito recente que eu voltei de Portugal. Então é só pra mim mesmo e pra quem me segue, que é a minoria das pessoas que vê meu Reels, são seguidores. Mas pra essa pessoa vai ser mais autêntico, tá ligado? Eu postar agora alguma coisinha, então se eu pegar o vídeo hoje é capaz de eu editar e já postar alguma coisinha aí que saiu bom, mas eu quero colocar muito mais coisa. Eu vou anotar, inclusive, pra no Vila. Eu já tá com esse, vai tá melhor pra eu testar no Vila, que é terça-feira agora, hoje é sábado, né? Porque no Vila eu vou ter já essa parte testada, e aí eu quero colocar mais coisa. Eu quero falar também de Londres, de Paris também, eu anotei algumas coisas. Então eu quero crescer esse set, e um dia
eu acho que eu vou ter um solo só de viagem. Igual eu tô viajando do Rabin, eu acho que eu vou fazer também um solo só de viagem, mas por enquanto, não tem porque eu pensar em solo, eu queria ter um set só de viagem. Então tem um pedacinho de Maragogi que eu já fiz, tem um pedacinho de Campos do Jordão, Las Vegas, Los Angeles, Nova York, Japão, Havaí. Eu não tenho nada disso aí. Então eu preciso rever até os stories, as fotos, dar uma... Até aqui eu gravei coisa aqui no podcast, então dar uma revisitada nesses bagulho também pra eu também colocar isso, porque um dia eu quero fazer um solo só de viagem, olha que da hora. E aí, quem sabe, vira meu nicho. A pessoa pega os viajantes do mundo aí não sei, acho que é um nicho muito ruim, porque eles quase nunca vai estar em casa e também eles não gastam dinheiro com outras coisas que não seja com viagem, né? Então não vai ser um nicho bom, mas é um bagulho que eu gosto de fazer e inclusive esse texto eu me orgulho bastante, porque tem umas piadas que eu achei, caralho, eu falei, mano, essa piada é boa, essa linha de pensamento é inteligente e eu falando e eu vendo aqui, parece que sou eu de agora, porque tem piada que eu escrevi há 5 anos atrás, que era eu, mas era eu de 5 anos, não tô falando de, eu tô desconstrução, não, só o jeito de falar mesmo, sabe? O jeito de pensar muda. Então, essas piadas de agora, eu gostei por isso, porque é mais recente mesmo, né? Então, gostei. E era isso, acho que hoje foi só sobre show, né? Desculpa aí, enchi bastante o saco. Então, pra compensar, eu queria indicar um filme pra vocês. Eu assisti ontem esse filme, tá falando pro André? O filme chama Apagando o Histórico. Apagando o Histórico, tá na HBO. E eu comecei a assistir o filme, e aí tinha um cara, e não era nem não era nem a voz do cara, porque tava dublado, então a voz não tinha nada a ver, mas o trejeito do cara e as piadas, sabe, as indignação com coisinha mínima, tá ligado? Numa piada eu falei, mano, eu falei pra Renata, esse filme aí, com certeza ele foi escrito pelo Larry David, porque eu e o André, a gente é muito fã do Kirby, que é uma série do Larry David, que é o cara que escreveu Seinfeld, e a gente gosta muito dessa série. E aí, quando eu vi, eu falei, mano, essa não é possível. Isso aí foi escrito pelo Larry David, é muito foda, é muito parecido, cara, o jeito de falar tá muito igual. Aí eu pausei e fui ver o elenco, e aí tava assim, eu não lembro agora o nome, mas Johnny Rory. Aí o ator, Larry David. Eu falei, cara, é o Larry David, porque ele tava no começo, é como se fosse, 10 anos antes. E aí, o filme é de 2013. Então, ele já tem 11 anos que foi gravado e é como se estivesse passando em 2003. Acho que era isso, 10 anos antes, 2013, acho que era isso, 2003. Então, era ele se interpretando em 2003. Então, é há 20 anos atrás, né? Então, ele tava com uma barbona, assim, cabeludão, uma maquiagem escondendo a idade... Mas eu reconheci ele pelos trejeitos, assim. Aí quando eu fui ver era ele mesmo. Aí quando passou o começo, ele, agora, atualmente. Aí mostra ele mesmo. E eu achei muito foda. Porque ele escreveu o filme, ele atuou o filme, ele é o protagonista. E ele é ele, mano. Ele fez um personagem, não é o Larry David. É outro cara, ele faz outra coisa, ele é um cara do marketing, não sei o quê. Mas ele é ele. Eu acho que eu vou até assistir de novo, legendado. Só pra eu ver como ele é picareta. Porque ele fez um filme que criou um personagem que é outra pessoa, entendeu? Não tem nada a ver com o escritor de comédia, o comediante, mas que no fim das contas é ele. Aí eu falei, olha que arrombado, mano, eu vou fazer isso um dia, eu vou escrever um filme de algum personagem que seja eu, entendeu? E aí eu não preciso interpretar, porque é só eu sendo eu mesmo. Então fica aí a indicação. Apagando Histórico, Clear History, não é Clear History, porque é histórico de internet, eu acho que não é bem History que chama, ou não é o Historic, será que é? Eu não sei, mas se você procurar aí, apagando o histórico, eu acho que tem, e o roteiro é muito bom. E aí quando eu vi ele, eu falei assim, o ator é ele, mas quando terminou o filme, eu vi o roteiro, as reviravoltas que tem, eu falei, também foi ele que escreveu. Aí eu fui procurar e realmente, não fui procurar não, nos créditos apareceu, ele também escreveu. E eu falei, mano, tá na cara, é muito bom e muita cara dele, assim.
E é isso, é aquela história, né? Igual quando eu vi o filme do Bob Burnham e falei, parece meu amigo. O do Larry é pior ainda, porque é mais distante ainda de ser meu amigo, é outra geração, é velho, entendeu? Ele, mano, é outro mundo, mas aí parece ainda mais que é meu amigo, porque uma que a gente se identifica demais com a série dele, porque realmente a gente é muito bundão, a gente aceita um monte de coisa que a gente não quer, porque a gente tem medo de falar não pras pessoas, e ele é muito, mano, a série é muito sincero, chega a ser inconveniente de tão sincero assim, então a gente se identifica. E outra que, como tem 12 temporadas do Kirby, parece que eu conheço ele mesmo, tá ligado? E ele na série, ele faz ele mesmo, é óbvio que deve ter um exagero, né? Uma das coisas que tem na série que é diferente, é como se fosse a vida dele, mas é diferente, porque uma das coisas, a principal diferença é que na vida real ele é pai, né? Ele tem uma filha, que inclusive já namorou com o Pete Davidson, e na série ele nunca teve filho, então tem essa diferença aí, deve ter mais um monte de diferença, com certeza, mas é muito louco isso. Então fica aí a indicação do filme do Larry David, Apagando o Histórico. Realmente é um filme muito bom, o roteiro é muito bom, então até no final, até, mano, acabar, tem reviravolta e é muito bom, de verdade. Então assista aí, Apagando o Histórico. E, para finalizar, um quadro aqui que faz tempo que não aparece, né, que é o Me Irrita. Eu não lembro como eu chamava esse quadro, mas já falei várias vezes aqui de coisas inúteis que me irrita. Tipo, não de inútil, da coisa ser inútil. É um detalhezinho que provavelmente só me irrita. E eu percebi, eu lembrei, o Thiago fala desse jeito. Eu acho que tem mais gente que fala desse jeito também. Ah, minha sobrinha também fala assim. Acho que minha irmã também fala assim. E me irrita. Pega num ponto que me irrita ali, que é muito específico. E eu não falo pra eles, porque não faz sentido. Tá ligado? Eu me irritar com isso. E aí eu assisti um vídeo que o cara também falava assim, e aí eu me irritei mais, que é chamar a Alexa de Alexia. Puta, isso me irrita. Não sei porquê. Não consigo explicar, mas toda vez que eu ouço alguém falando Alexia, não sei o que ela... Deixa eu ver se ela responde. Alexia? Ela responde ainda, pra ajudar. Ô, Alexa. Não tenho nenhuma resposta para isso. Alexa, por que você não corrige quando as pessoas te chamam de Alexia? Traduzido de cnbc.com. Quando alguém pronuncia seu nome incorretamente ou chama você por um nome diferente, pode parecer impossível tentar corrigi-lo. Ah, então é isso, tá vendo? Então a própria Alexa teve participação aí, ela respondeu e ela não corrige porque pode parecer impossível. Então quem sou eu pra corrigir, né? Então, mas fica aí a dica, se você fala Alexia, porra, não devia ter falado isso. Agora a pessoa vai ficar direto mandando áudio pra mim falando Alexia só pra me irritar. Mas saiba, que às vezes a pessoa não sabe que não tem I, mas é Alexa o nome dela, tá bom? É Alexa, que inclusive, já perguntou de onde vem esse nome? Eu vou falar pra Alexa, pra ela falar. Quer ver, ó? Alexa, por que seu nome é Alexa? Bom dia, Diogo. Alexa vem do nome do lugar que abrigava grande parte do conhecimento produzido durante a antiguidade. No Egito, a Biblioteca de Alexandria. Sabia disso? Eu fiquei curioso um dia desse e perguntei, e aí ela falou, eu já sabia porque ela me falou. Então aí, mais uma informação pra vocês. Toda vez que eu gravar em casa, eu vou pensar alguma coisa pra ter participação da Alexa aí. Fechou? É nóis, mas vai ser bem raro, porque geralmente eu gravo no carro, né? Que agora eu tô sem carro, tô gravando em casa. Então, realmente, esse quadro não vai vingar. Mas é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu, é nóis.